E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje é dia da gente responder as 6 questões que eu deixei em PDF para vocês linkados aí sobre sociologia. Uma lista de exercícios de 6 questões baseadas no Enem que eu deixei para vocês, feitas por mim mesmo, né? Para a gente não ficar pegando só questões da internet, de provas anteriores, mas baseadas no Enem. Lembrando que eu ia responder essas questões na sexta-feira, mas eu não pude, então eu estou meio que repondo isso, essas questões, essa aula de sociologia hoje, que é domingo, eu prometi para vocês, e aqui está, certo? Então a gente não vai enrolar, porque a gente já vai começar aqui. Para quem está chegando agora não conhece o canal, tem vídeo de sociologia, filosofia, história da arte, história do Brasil, história geral, então não deixe de se inscrever no canal e curtir esse canal, que é muito bacana. E também me seguir nas redes sociais, o Twitter e o Instagram, onde eu estou postando no Instagram sempre os resuminhos das aulas que a gente vem hoje aqui, que a gente tem aqui no canal, sempre. Então estou dialogando bastante ali. Eu vou deixar os links aqui na descrição, tá lá embaixo na descrição, vocês vão encontrar todas as nossas redes sociais, certo? Então vamos começar. O link também desses exercícios, para quem não viu o nosso vídeo explicando, falando sobre eles, eu vou deixar aqui também para você dar uma pausa, fazer esses exercícios e voltar aqui para corrigir comigo. O gabarito também está aqui na descrição, tá bom, gente? Vamos lá então. A primeira questão é uma questão sobre Marx, que sempre foi muito bem cobrado, né, gente? Ainda assim, mesmo que às vezes no Enem possa tentar fugir uma vez ou outra do Marx, acho que vai ser difícil ele ainda não ser cobrado ainda nos futuros Enems. E também porque é muito utilizado pela academia de fato, tá? E é importante também. Para saber o que deve entender aqui pela frase repartição equitativa, temos que cotejar este parágrafo com o primeiro. O parágrafo que glossamos supõe uma sociedade na qual os meios de trabalho são patrimônio comum a todo e todo o trabalho é regulado coletivamente. Enquanto que no primeiro parágrafo vemos que todos os membros da sociedade têm igual direito a perceber o fruto íntegro do trabalho. Karl Marx, Crítica ao Programa de Gotha, que é o livro que ele fala sobre trabalho, sobre socialismo. Se vocês quiserem saber um mínimo de Marx, o que ele pensa sobre socialismo, porque ele fez mais críticas ao capitalismo do que falou sobre uma sociedade socialista. E o pouco que ele falou está nesse livro, A Crítica ao Programa de Gotha, que é do Partido dos Trabalhadores Alemães. Ele faz uma crítica e lá ele fala de socialismo. E a gente tem um vídeo falando sobre o pensamento de Marx, o que de fato Marx pensava sobre o socialismo, está aqui no card, tá? Então essa questão foi baseada nesse livro e nessa aula. Na concepção de Karl Marx, o trabalho deverá ser organizado em uma sociedade socialista. De que forma que o trabalho deve ser organizado em uma sociedade socialista? Alternativa A, como forma de resgatar valores iluministas, visto que as concepções da Revolução Francesa de 1789 deram-lhe uma roupagem revolucionária. B, de forma a ser executado de acordo com a necessidade pessoal de cada indivíduo. C, de forma coletiva, valorizando os que preenchem parte das suas horas diárias na produção pela sociedade. E D, não, tem mais D ainda, né? Em sincronia com as necessidades do Estado, que deverá dividir por igual toda a riqueza produzida para aqueles que estão aptos a produzirem. E a alternativa E, enfim, de acordo com a capacidade de cada um, recebendo de acordo com a necessidade e de forma coletiva, atendendo àqueles que não estão em condições de realizar a produção material. Para pensar, a nossa aula do Marx, para quem assistiu sobre a concepção de trabalho de Marx dentro de uma sociedade socialista, o que de fato Marx pensava sobre o socialismo, na crítica ao programa de Gotha, já sabe, a alternativa correta é a alternativa E, que diz assim, ó, de acordo com a capacidade de cada um, recebendo de acordo com a necessidade e de forma coletiva atendendo àqueles que não estão em condições de realizar a produção material. Eu fiz essa questão, coloquei essa questão, que é uma questão que pode enganar muitas pessoas, porque é uma questão de fato que combate, por exemplo, fake news sobre concepção marxista do trabalho. Porque muita gente acha que no marxismo, se você não trabalha, na concepção de Marx, é importante falar, que se você não trabalha, você é miserável, você não vai receber nada. Pelo contrário, o Marx ele defende, por mais que isso não tenha sido empregado
não tenha sido praticado, de certa forma, a gente está falando exclusivamente da concepção de Marx. Então não é a concepção de Stalin, não é a concepção de Lenin, não é a concepção de Mao Tse-tung, ou pelo menos a prática deles. É na concepção teoria de Marx, na crítica ao programa de Gotha. E ele diz que você tem que trabalhar de acordo com a sua capacidade, você não pode ir além do que você aguenta e receber de acordo com a sua necessidade. E sempre produzir, ter um ganho na sociedade, produzir um coletivo da sociedade para atender aqueles que não conseguem produzir o trabalho material, só o intelectual. Crianças, idosos, pessoas portadoras de necessidades. Entenderam? Então como é que funciona? Na concepção de Marx, a alternativa é correta. Certo, gente? Então vamos partir para 2. Vamos lá então. Questão 2. Não há nada mais de mais útil que a água, mas ela não pode quase nada comprar. Dificilmente teria bens com os quais trocá-la. Um diamante, pelo contrário, quase não tem nenhum valor quanto ao seu uso, mas se encontrará frequentemente uma grande quantidade de outros bens com o qual trocá-lo. Trecho retirado do livro A Riqueza das Nações, clássico da economia, Adam Smith, né, do liberalismo. Segundo trecho retirado da obra A Riqueza das Nações, que é o paradoxo entre o diamante e a água, que a gente tem um vídeo aqui, que é o nosso vídeo 2 sobre capitalismo. A gente tem uma série de 3 vídeos sobre capitalismo aqui, comercial, liberal e industrial, e o financeiro. A gente falou no vídeo 2 sobre isso, também vou deixar aqui para vocês na descrição, no card, tá? Então o que acontece? No segundo trecho retirado da obra A Riqueza das Nações de Adam Smith, podemos dizer que o que define o valor de troca de uma mercadoria é o quão raro sua matéria-prima se apresenta. B. O que define o valor de uso de uma mercadoria é a sua capacidade de trocar por outras mercadorias. C. O que define o valor de troca de uma mercadoria é a quantidade de tempo empregado para produzi-la. D. O que define o valor de uso e o valor de troca de uma mercadoria é a capacidade de ser útil a maior quantidade de pessoas. E o que define o valor de uso de uma mercadoria é a sua abundância, mesmo que seja algo sem funcionalidade. Para pensar na frase do Adam Smith e na sua concepção sobre valor de uso e valor de troca. Lembrando que valor de uso é o que você, né, como você utiliza essa mercadoria, e o valor de troca, segundo a concepção de Adam Smith, é a sua capacidade que você tem de trocar, né, essa mercadoria por outras mercadorias. Seguindo a concepção de Adam Smith, que a gente falou no nosso vídeo, a alternativa correta, deixa eu ver aqui, a alternativa C. C de casa. O que define o valor de troca de uma mercadoria é a quantidade de tempo empregado para produzi-la. É o paradoxo da água e do diamante. Água você até tem abundância, todo mundo precisa da água, então não é pela necessidade, só que trocar água por outras coisas, praticamente na concepção da Adam Smith, não dá, ela não tem muito valor de troca. O diamante, ele não serve para tantas coisas como a água. Porém, o tempo empregado para lapidar um diamante bruto para um diamante nesse modelo que a gente conhece, diamante lapidado de fato, é muito grande, é muito difícil fazer isso. Então ele pensa no tempo de utilização para poder fazer o valor de troca. Então por isso que para ele o diamante vale muito mais do que a água em seu valor de troca, porque o tempo que se utilizou para lapidar o diamante é muito maior do que o tempo que se utilizou, por exemplo, para tratar uma água para torná-la potável. Então a alternativa correta, gente, a alternativa C, certo? Vamos lá então. A questão 3, nós temos aí uma bandeira do Brasil. Bandeira da República Federativa do Brasil é a nossa atual. E aí nós temos uma frase do primeiro sociólogo, o cara que inventou a sociologia, que é o Auguste Comte. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Auguste Comte. As palavras de Auguste Comte, resumidas na bandeira do Brasil, que está escrito amor, ordem e progresso, né? Mas a frase do Comte é o amor, ordem e o progresso, né? As palavras de Auguste Comte, resumidas na bandeira do Brasil, expressam o quê? A
A intenção materialista de se buscar o progresso de uma sociedade embasada na luta de classes. B. O crescimento do pensamento positivista enquanto grande influência para movimentos republicanos do século XIX aliados à noção de progresso. C. O crescimento da doutrina positivista aliada à noção de industrialização massiva, respeitando os seres humanos enquanto sujeitos históricos. D. O deslocamento do pensamento iluminista e ultrapassado pelo pensamento positivo e racional. E E. A superação definitiva de valores católicos que deixaram de coexistir com a noção de progresso. Positivismo, nossa aula também sobre Comte aqui. Para pensar. Alternativa correta, alternativa B de bola, gente, olha só. O crescimento do pensamento positivista enquanto grande influência para movimentos republicanos do século XIX, aliados à noção de progresso. O positivismo é aquele pensamento sociológico que pensa no progresso de uma nação e tira um pouco o protagonismo do ser humano, né? Então, assim, na concepção de Max Weber, por exemplo, e de Karl Marx, de que você é o sujeito histórico. Então, por isso que as outras não podem ser. A sociedade, ela progride naturalmente. E a república, para a concepção positivista, a ordem, o progresso, é um destino natural da sociedade. Então, alternativa, que eu falei para vocês, B de bola. Vamos lá, gente, não para não. Questão 4 agora. O sujeito é lógica e cronologicamente posterior à sociedade. Émile Durkheim, também um sociólogo aí da linha do Comte positivismo. Então, o sujeito é lógica e cronologicamente posterior, vem depois da sociedade. Frase do Comte e agora uma frase de Max Weber, outro sociólogo importante. Há duas maneiras de fazer política. Ou se vive para a política ou se vive da política. Nessa oposição não há nada de exclusivo, muito ao contrário. Em geral, se fazem uma e outra coisa ao mesmo tempo, tanto idealmente quanto na prática. Frase do Max Weber. Questão. Dois dos mais importantes sociólogos da história compreendem o estudo da sociedade como uma ciência. Tudo bem, isso é fato. Que necessita de um método para estudar a sociedade. Os seus pensamentos observados nas frases estão, vamos ver, os dois, eles estão de acordo ou em desacordo? A. Em acordo, pois ambos identificam os seres humanos como sujeitos históricos e protagonistas em suas ações para o andamento da sociedade. B. Em desacordo, pois enquanto Durkheim defende a ideia de um ser humano livre e apto a modificar o meio, Max Weber é defensor do positivismo, onde o progresso existe independente da vontade humana. C. Em desacordo, pois enquanto Max Weber se aproxima do materialismo histórico dialético, defendendo a transformação pelo proletário, Émile Durkheim se aproxima do positivismo de Comte e a noção de progresso. D. Em acordo, pois ambos são sociólogos que defendem a ideia da força humana para fazer a política de acordo com os interesses da sociedade. E em desacordo, pois Max Weber define uma sociedade a partir das ações humanas, enquanto Durkheim defende uma sociedade que age como um organismo vivo. Para pensar, alternativa correta, alternativa E de escola. Vocês acharam que eu ia falar I de escola? Não, é E de escola. Em desacordo, o pensamento dos dois, apesar de sociólogos que entendem a sociologia como ciência, eles estão em desacordo em qual parte? Principalmente aqui quando a gente fala, Max Weber define a sociedade como parte das ações humanas. Você não consegue se desprender dessa sociedade. Você que faz essa sociedade acontecer. Enquanto Durkheim defende uma sociedade que age como um organismo vivo. O próprio texto dele, a frase, diz aqui, o sujeito é lógica e cronologicamente posterior. A sociedade é um organismo vivo que já existe independente da sociedade, independente dos seres humanos, tá? Então, o Durkheim, ele é positivista, se vocês perceberem, certo? Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a quinta aí, gente, bastante questão aqui, né? É uma questão mais ampla agora, né? Erradicar a pobreza e a marginalização
e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É o terceiro objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, certo? No artigo 3 da Constituição Federal Brasileira. Então, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Está escrito na Constituição, tá bom? É o que está escrito, lembra? Não significa que é assim que é executado na prática, é bem mais complexo do que isso. Apesar dos objetivos fundamentais da Constituição Federativa do Brasil de 88, que é a nossa atual, o Brasil se encontra na posição 75, 70ª, é assim que fala, do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, segundo dados oficiais do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse fator se deve apesar da gente querer combater as desigualdades, por que a gente está lá atrás no IDH? A ausência de crescimento econômico em detrimento da falta de investimentos externos. B, necessidade de valorização maior para a aplicação de recursos provenientes do PIB, que é o Produto Interno Bruto, em serviços públicos ao invés de privados. C, alta concentração de renda para uma minoria da população e carência de serviços públicos básicos como saúde, educação e moradia. D de dado, altos índices de corrupção provenientes dos últimos governos de esquerda que desequilibraram a balança comercial em constante relação com o Foro de São Paulo. E políticas públicas eficientes que se manifestam em auxílios e bolsas próprias do assistencialismo, excluindo os direitos da classe média. Para pensar, gente, o motivo da gente estar lá atrás no IDH, apesar da gente querer combater as desigualdades, é a alternativa C. É sempre assim. Super concentração de renda nas mãos de uma minoria. Uma minoria acaba tendo muito mais recursos, donos dos meios de produção, e isso faz com que a grande maioria da sociedade não tenha acesso a serviços básicos. Então a gente sabe que há um desequilíbrio nessa sociedade. Então tá lá, alta concentração de renda para uma minoria da população e carência de serviços públicos básicos como saúde, educação e moradia. Certo, gente? Então assim, é pela concentração de renda, tá? Corrupção, ajuda, um monte de coisa contribui, mas há uma concentração de renda nas sociedades mais desiguais do mundo. No mundo há uma concentração de renda. Lembre-se, o desenvolvimento econômico, um país tem um desenvolvimento econômico não significa que essa economia vai ser bem distribuída, certo? Então o Brasil ele consegue até manter um nível alto do PIB, de certa forma, em relação a vários outros países. O Brasil consegue ter uma posição favorável até na questão econômica dos países mais ricos do mundo por conta do seu crescimento econômico e tal, mas isso não significa que o desenvolvimento humano vai crescer, entenderam? Então tá, deixa eu tomar uma água aqui, pera aí gente, deixa eu ver quanto tempo nós temos ali. E vamos para a próxima. Questão 6, observe a charge, essa charge inclusive é famosa, já caiu em Enem, tá? Frank e Ernest. Vou me aposentar amanhã, e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. É o sujeito que está lá numa linha de montagem, mexendo só com uma questão, só com um negócio. Ixi, espera aí que eu tirei do meu... Saiu total aqui, espera aí. Calma aí que eu volto. Tirei sem querer da minha questão. Aqui, eu estou voltando. E tá quente, vocês estão percebendo. Vamos lá. Abrindo aqui, vamos lá, última questão, questão 6, né? Então tá lá, o sujeito tá lá na linha de montagem, ele fala que ele vai se aposentar e ele vai querer descobrir o que ele está montando há 30 anos, porque ele só fabrica uma peça, né? Então ele não sabe qual que é o objetivo final disso tudo. Questão, grande parte do trabalho de Karl Marx estava ligado em evidenciar e produzir críticas ao modo de produção capitalista. Nesse contexto, para Marx, você sabe então que ele mais criticou o capitalismo do que elaborou o socialismo. O trabalho é fator primordial para a manutenção da sociedade capitalista, respeitando valores morais e éticos em sua forma de organização. B.
A estrutura econômica se baseia no bem-estar do indivíduo, que de forma pacífica se mantém em seu lugar social. C. Toda e qualquer forma de opressão deve ser erradicada através de um processo de luta de classes, invertendo papéis e definindo a minoria burguesia como uma nova classe proletária, atuando na produção mecânica. D. A cultura se mantém como principal aspecto do mundo capitalista, respeitando os individualismos em detrimento dos coletivismos no capitalismo. Tá? E a economia se mantém como principal agente do mundo capitalista, antecedendo as manifestações culturais. Pela concepção de Marx, pela nossa aula sobre Marx, que é uma aula sobre teoria marxista que a gente fez, que eu também vou deixar no card aqui, a alternativa correta é E de escola. Por quê? Olha só, está escrito assim, a economia se mantém como principal agente do mundo capitalista, antecedendo as manifestações culturais. O Marx ele vai dividir a sociedade capitalista em estrutura e superestrutura. Estrutura é a sua relação de trabalho, a sua relação de produção dentro de uma sociedade capitalista. É o seu trabalho. Essa é a estrutura. E a superestrutura é basicamente a cultura dessa sociedade, é a religião. Para ele, a superestrutura, a cultura, a religião é influenciado pela economia, pela estrutura. Então, a base da sociedade capitalista é a economia. E por isso que ele faz críticas, porque a gente só produz, valoriza tanto a produção. O produto vem antes da vida do trabalhador. E aí a gente acaba esquecendo de ter uma qualidade de vida. É isso, em linhas gerais, que o Marx está falando para a gente, entenderam? Então, por exemplo, a D diria assim, a cultura se mantém como principal aspecto do mundo capitalista. Não, é a economia. No capitalismo, você tem, de fato, o individualismo antes do coletivismo, na vida da pessoa, nesse aspecto. Mas é a economia que se valoriza mais. E não está se pensando na qualidade de vida do trabalhador, das pessoas. Então, a alternativa é. Gente, espero que vocês tenham acertado todas as questões. Deixem aí nos comentários para mim aí, para a gente ver. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá pago aqui nossa aula de sociologia, nosso respondendo questões. E a gente vai fazer muito mais. Estou elaborando, eu já falei para vocês que a gente vai fazer questionários e simulados de história geral, história do Brasil, sociologia, filosofia, história da arte, tá bom? Eu vou ficando por aqui. É de coração. Um grande beijo, gente. Fui!